Bom dia. E aí, Carlão? Tudo bem? Belezinha, e você? Beleza. A gente fica dando essas coisas, bom dia, boa noite, as pessoas vão passar a descobrir as horas, os momentos das gravações. É verdade. Então vou falar só Hoje, olá. é, hoje, excepcionalmente, estamos gravando de manhã. Aí fica atemporal, né? É, Olá. Tudo bem, cara? bom, hoje, então, contribuinte, é isso? Quem é o Vamos falar contribuinte sobre do IBS? contribuinte, do IBS, da CBS. Até porque a Constituição fala que a lei complementar tem que prever a mesma regra para os dois, né? Tanto para a CBS quanto para o IBS. Exatamente. Então, acho que tem muito o que discutir sobre quem será o contribuinte a ser definido pela lei complementar, e eu acho que é uma grande oportunidade para a lei complementar arrumar várias coisas, né? A gente acho que já chegou a conversar em algumas oportunidades entre nós sobre quem que seria o contribuinte de um imposto sobre o consumo e quem seria idealmente posto no IBS, mas aí eu queria ouvir seu posicionamento aqui e o que você tem pensado sobre o assunto para a gente seguir aqui na discussão. Pois é, nessa semana a gente teve aula, né, lá no IBDT e Uhum. levantamos junto com o Daniel Peixoto e com a Fernanda Sá Freire a questão de habitualidade, né, da operação com ativo imobilizado e tal. E esse foi um tema, inclusive por conta da previsão expressa na PEC de tratamento de bem usado, né, porque a PEC tem ali um dispositivo que fala do bem usado, uma espécie de crédito presumido, né, para quem adquirir de PF. Então, veja que interessante, né? A gente faz uma primeira leitura, né, assimila um monte de coisa e cada vez que lê de novo tem sempre uma coisinha a mais para a gente pegar, né? Você está falando, por exemplo, da Então, concessionária que compra de uma pessoa física um veículo, ele tem um crédito presumido, é isso? exato. E aí só está PF, né? Ou seja, não está abordando a possibilidade de você comprar de uma PJ. E aí começam a surgir as dúvidas. Bom, mas então, e se eu compro de uma PJ um bem usado, por exemplo, o carro da empresa, e aí essa empresa vende o carro, a concessionária não vai ter o crédito presumido? E a interpretação que surgiu, que inclusive foi compartilhada em um grupo lá do NEF, né, onde eu participo, foi de que a empresa que tinha o carro lá do diretor, ela vai ter que pagar IBS, CBS quando vender o carro. Ou seja, que Mesmo sendo imobilizado. a saída de imobilizado está sujeita à CBS. Então, e aí, enfim, né, obviamente o paralelo com o sistema atual é inevitável, né? E aí vem vários exemplos. Aí um dos exemplos é da locadora, né? A locadora de carro, que vai lá e vende depois o carro. Só que aí a gente pensa que quando ela comprou o carro, ela não tomou crédito. Seria uma situação diferente Então, mas de é isso que eu estava hoje. pensando aqui agora. Isso faria sentido se, como é a proposta do IBS ser assim, tipo, tudo dá crédito. A premissa principal é tudo dá crédito, salvo aquelas exceções postas na Constituição, né? Uso e consumo pessoal e algumas outras que estão lá na Constituição. Então, tudo dá crédito. Então, faria sentido quando vender um ativo imobilizado, uma pessoa jurídica ser contribuinte do IBS nessa operação também, se tomou crédito quando comprou, né? Exato, exatamente. Então, essa é a lógica. E aí, vamos pensar. Aí me parece que, se é isso, a PEC também está errada nesse dispositivo do bem usado quando ela fala em PF, porque não deveria ser aquisição de PF, deveria ser aquisição de não contribuinte, porque a PF também Hum, pode ser contribuinte, né? Então, eles já fizeram esse bem ajuste pensado. lá na não cumulatividade. Eu me lembro de ter discutido bastante e ter criticado a redação anterior, que falava uso e consumo de pessoa física para vedar o crédito. E aí eu falei, não, mas pessoa física pode ser contribuinte, isso está errado. E aí Uhum. eles mudaram para uso e consumo pessoal. Só que mantiveram a pessoa física no bem usado, que também está errado. Então deveria ser a aquisição de não contribuinte que geraria o crédito presumido do bem usado. Então a gente chega numa situação, vamos imaginar, e eu não vou nem falar em pessoa jurídica de fato,
porque essa é uma discussão que nós tivemos no PL da CBS, lá no 3887, que ele queria equiparar a atividade empresária, né, quando realizada por pessoa física, ele queria dizer que para fins tributários isso seria pessoa jurídica, né? Então era uma pessoa jurídica, uma equiparação obrigatória. E só que há situações, aí eu não vou nem falar do direito civil e da possibilidade do empresário ser, né, em pessoa física, mas eu vou falar de uma situação que me ocorreu ontem, que é a PF que obrigatoriamente precisa ser PF, que é o caso do tabelião. O tabelião exerce uma atividade empresária e obrigatoriamente ele é PF. E isso, inclusive, ele passa em concurso, né? Nem daria para ele ser PJ, porque ele se submete a um concurso público. Então, vamos imaginar que o tabelião, que é então pessoa física, ele compra duas geladeiras. Uma geladeira para o cartório e uma geladeira para a casa dele. As duas geladeiras são faturadas para uma pessoa física, porque ele só é pessoa física, ele não tem CNPJ. Uma geladeira ele tomaria crédito, que é a geladeira que ele coloca no cartório, e uma geladeira ele não tomaria crédito, porque é a geladeira que está na Uso casa pessoal. dele. Aí sim é o uso e consumo pessoal. E quando ele vende as duas geladeiras usadas, ao final de algum tempo, ele pagaria o IBS, a CBS, quando ele vender a geladeira do cartório, e porque tomou crédito, e não pagaria IBS e CBS quando vender a geladeira que estava na casa dele, que era um bem de uso e consumo pessoal. Né? Então, talvez essa seja a configuração que, enfim, está na cabeça do legislador. Né? Ainda não posta, porque muito disso, claro, vai vir na lei complementar, mas talvez o que está na PEC já comece a dar uma ideia de que essa seria a conformação. Né? E aí, de novo, o dispositivo do bem usado está totalmente errado, porque imagina a geladeira que ele vende como PF, se ele vender para uma oficina de geladeiras usadas, ela teria que dar o crédito efetivo e não um crédito presumido. Então não é Sim, porque porque a aí oficina foi comprou de tributado na PF, saída. É. foi E o mesmo vale para saída. aquele profissional que faz livro caixa, né? Ele não tem PJ, Exato. Profissional ele faz liberal tudo que na faz pessoa livro física. caixa. É. E aí a gente tem uma questão que eu acho que é também importante, né, da gente pensar, que é o bem imóvel, né? Porque aí, e se o cartório tem uma sede própria, né? Então não é a casa do dono do cartório, é a sede do cartório. E ele faz uma venda, ele vai ter que pagar, então, inclusive sobre o bem imóvel, né? Então, ou isso é resolvido no tratamento específico das operações com bem imóvel, ou senão a gente fica sujeito a, né, como a Constituição fala, de operação com bem, né? Ou seja, sai a palavra mercadoria, entra a palavra bem, e inclusive adiciona o bem imóvel. Uma coisa é eu tributar o bem imóvel da construtora, né, talvez até da holding imobiliária, né, que quem tem uma atividade empresarial relacionada àquilo. Outra coisa é quando eu abro para tributação de qualquer ativo imobilizado, eu vou buscar o imóvel, né? Então, querer que esse sujeito pague 25 ou 27% na venda do bem imóvel me parece complexo, para dizer o mínimo, né? Então, acho que a gente pode ter uma regra, que é pagar toda vez que eu vendo qualquer bem que esteja no meu imobilizado, mas talvez o bem imóvel mereça um tratamento especial, né, nesse regime diferenciado das operações com imóveis, para que o dono do cartório, se um dia decidir vender o imóvel do cartório, não tenha que pagar 25, 27% sobre esse valor do bem. Né? E essa lei complementar, ela vai ter que dar um tratamento de várias possibilidades, né? Assim como o ICMS tem um pouco hoje, né? Tem várias definições de contribuinte. Tem aquele clássico, né, que é o pessoa física ou jurídica com habitualidade exerce ali os atos mercantis. E é contribuinte mesmo sem habitualidade. Aí vai, ele elenca ali, né, várias pessoas. E também está ligado com o local, né? Então,
Acho que essa lei complementar ela vai ter que definir várias possibilidades de contribuinte, seja com critério de habitualidade, ou seja com algum critério ou outro diferenciando para fins de incidência do tributo, quanto do local também, né? Porque se ele identificar a incidência do contribuinte em determinada operação, ele está relacionado com o local em que ele ocorre, né? Então, vamos pensar, só para seguir na linha que você está falando aí. Pessoas que têm imóveis para exercer locação na pessoa física. Então, ele compra ali vários apartamentinhos, ou não precisa ser vários, mas ele tem lá a sua casa de praia ou o seu apartamentinho na praia, ele mora aqui em São Paulo, e aluga no Airbnb ou em alguma plataforma em que ele possa exercer isso economicamente, né? Exerce uma atividade econômica de locação nessas plataformas, em concorrência com rede hoteleira, enfim. Então, primeiro precisa definir qual é o critério para que esta pessoa seja contribuinte nas locações, né? Aqui no caso do imóvel, a fixação do local onde será recolhida é sempre no imóvel, né? Então, como o Local, imóvel sim. vai ser na praia, provavelmente vai ser a incidência do IBS para lá. Mas vamos pensar num veículo, né? Pessoa física comprando veículos para alugar, ou como uma vez eu estava conversando com um Uber no carro, no Uber, ele tinha 3 carros para fazer Uber e ele contratava pessoas para fazer o Uber por ele. Não sei se o Uber sabe Cacete. disso, mas O cara é, quarteirizou. é isso. Então, né? Eu acho que a lei complementar vai precisar prever essas hipóteses de contribuinte, em que momento que ele passa a ser tratado como tal e passará então a recolher. A habitualidade pode ser a intenção pode ser também, né? Como temos hoje na intenção no ICMS, né? Uma coisa é eu vender o meu carro, outra coisa é uma loja de carros vender o carro. É o mesmo produto, o mesmo bem. O que muda é a intenção e a finalidade que se dá à atividade, né? Desenvolvida pela pessoa. Assim, um dos aspectos que vem sendo discutido é um aspecto de valor, né? Ou seja, acima, ou melhor, abaixo de tal valor, você não é contribuinte do IVA. Então, ainda que você realize com habitualidade operações de circulação de mercadoria, eu sou, por exemplo, um artesão, né? Eu sou o sujeito que faz pulseirinha, miçanga na praia. Se eu estou até um limite, aí já se discutiu R$ 200.000 por ano, enfim, tivemos algumas discussões já em torno desse limite. Então, se eu estou abaixo disso, eu não sou contribuinte do IVA, numa ideia de que o governo não quer gastar tempo comigo, né? Uhum. E nem precisa se preocupar Agora, em apurar crédito também do que usa de material, não. exato. Então, agora o ponto é que as operações com imóveis, elas tendem a ultrapassar muito facilmente esse valor, né? Então, esse Uhum. valor não dá conta para a operação com imóvel e mesmo com veículo, né? Então, significa que eu, na pessoa física, vendi um carro de 250 mil e por isso sou contribuinte. Então, essa questão do valor, ela não dá conta de alguns bens, né? E aí acho que a gente precisa ter uma clareza em quais serão os critérios, né? Então, dado que essa dualidade pessoa física, pessoa jurídica não resolve, né? Uma pessoa jurídica pode eventualmente não ser contribuinte. Então, um caso que eu consigo pensar é uma pessoa jurídica, uma holding pura, cujo objeto é exclusivamente consolidar, né? Então, lá as participações em outras empresas. Então, ela é simplesmente um veículo para que, né, lucros e prejuízos e tal subam e alguém tenha uma visão de grupo empresarial. Ela não tem qualquer atividade. Então, ela é uma PJ, e embora seja PJ, ela não é contribuinte do IVA. E uma pessoa física pode ser, né? Então, nos casos, como a gente falou, profissional liberal, o tabelião, enfim. Então, há várias atividades que podem normalmente ser exercidas por pessoa física. Então, não dá para resolver por PF-PJ. E aí, você mencionou a questão do Airbnb, né? Aí a gente puxa um gancho com a responsabilidade da plataforma, né? Então,
desde a, sei lá, fazendo propaganda aqui dos outros, né? OLX. Então, aquele mesmo caso do tabelião que vai vender duas geladeiras na OLX. Uma que ele usou no cartório, que, portanto, ele é contribuinte e deveria recolher o IVA na saída dessa geladeira, e a que ele usou na casa dele, que ele não é contribuinte e não. Quer dizer, ele é contribuinte porque é uma PF que explora uma atividade, mas que não está sujeito a IBS, CBS. Como que a plataforma vai fazer para ser responsável, né? Como que a responsabilidade da plataforma vai É, saber? Então, uma coisa fácil seria, relativamente fácil, seria fazer isso, PF-PJ. Ah, toda vez que for uma PJ, eu sei que a plataforma tem responsabilidade. Toda vez que for uma PF, eu não tenho. Mas isso não é uma ilusão. Não será assim. Porque, de novo, PJ pode ser não contribuinte e PF pode ser contribuinte. Então, nesse caso, a plataforma teria que investigar. Ah, então vamos ver lá quando você comprou a geladeira, me manda as notas. Você tomou crédito das duas? Né? Porque se você tomou crédito das duas, significa que você usou as duas na sua operação. Ah, não, eu tenho que mostrar pela plataforma que eu não tomei crédito nessa, ou, enfim, eu teria que fazer para afastar a responsabilidade da plataforma, né? Então, é, aqui a ou gente no está entrando, no- cadastro, né? aqui a Eu gente está faço o entrando meu numa questão de cadastro, isso. contribuinte ou como não contribuinte. Aqui a E gente aí eu está teria que entrando ter dois cadastros. na questão de sujeição passiva, já indo para o responsável, né? E acho que essa questão da plataforma vai dar muita discussão, porque existem plataformas e plataformas, né? Eu não sei os nomes, mas tem plataforma full service ou algo assim, em que ela faz toda a intermediação e entrega e pagamento. E tem aquelas plataformas, como você falou da OLX, que é apenas um balcão de anúncios, né? Como a gente tinha antigamente no jornal, né? Classificados do jornal, enfim. Qual que é o papel que essa plataforma exerce na atividade? É apenas um balcão de anúncios. Quem compra, compra entrando em contato direto com o anunciante, né? Com o vendedor. A OLX é assim também. É, E temos as que oferecem os dois modelos. e temos as que oferecem os dois modelos. Aí você pega uma plataforma tipo Amazon, que você pode, já fazendo, dar nome, fazendo propaganda de novo, né? Amazon, lojas americanas, em que você pode ser um lojista dentro da plataforma, utilizando a infraestrutura, inclusive de logística, da Americanas ou da Amazon. O pagamento é feito pela plataforma, toda a negociação é feita pela plataforma, e você tem ali os códigos de logística, enfim, para enviar, e isso é entregue ao comprador, né? Esse tem o Mercado Livre também tem essa, né? Ele está investindo muito em entrega própria e o Mercado Pago foi criado justamente para intermediar, inclusive, o pagamento, né? Que antigamente no Mercado Livre você anunciava na plataforma, comprava, só depois de comprar o Mercado Livre te dava os dados do vendedor, aí você entrava em contato com o vendedor e ia lá, pagava em dinheiro, pagava como você quisesse e retirava a mercadoria ou produto, né? Dependendo se ele era uma pessoa física vendendo um bem próprio ou se era um lojista mesmo, mercadoria ou o bem. Então, hoje o Mercado Livre não sei se pratica mais essa modalidade. Eu faz tempo que eu não vendo coisa lá, mas acho que tudo é pelo Mercado Pago, é, os pagamentos, aí eles fornecem ali possibilidade de boleto, de Pix e de cartão de crédito, e a entrega também intermediada e gerida pelo Mercado Livre, né? Então ele tem uma gerência muito maior e controle sobre a operação. Daria para dizer que ele tem um vínculo com o fato gerador para ele ser responsável, né? Ou a lei complementar vai ter que definir uma hipótese de responsabilidade específica para essas plataformas, né? Já que está autorizado pela Constituição. Né? Foi colocado na Constituição uma hipótese de responsabilidade, né? Não tem o de contribuinte, mas Ok, tem a de. emenda 87 já fez isso também. Mas, É, mas ninguém está pronto para essa conversa. a emenda 87 já definiu o contribuinte e os responsáveis no DIFAL, e é uma discussão que eu acho que os tribunais não estão percebendo como é que funciona essa lógica. Mas a gente pode É, falar disso outro dia, né? A daqui a gente pouco pode ele será depois, extinto, né? é, depois ter as lives, não da reforma, do sistema atual. Que a gente Aliás, ontem eu vi no fala de Valor Econômico ADC que eles vão 49. retomar o julgamento do DIFAL, né?
A gente podia expandir, né, esses encontros para começar a falar do ICMS mesmo, ou de ISS, falar da DC 49, falar da emenda 87, enfim. Então, a PEC 45, ela prevê essa possibilidade de responsável que está ali participando de uma operação que é sujeita ao IBS. Aí, como você falou, né, como que eu vou saber na pessoa física quem é sujeito ao IBS ou não? Ele vai ter que trazer a nota fiscal de quando ele comprou, onde ele utilizou, né? Ou vai ter uma presunção de que ele já é contribuinte, enfim, já. Quando ele for uma lojinha, tudo bem, né? Mas quando for pessoa física, já complica um pouco, né? É, eu assim, eu só consigo pensar por esse racional do crédito, né? Ou seja, a prova que ele faria, no caso lá das duas geladeiras, né, é que uma ele tomou crédito e a outra ele não tomou crédito. Então, a tomada de crédito é que encaminha o débito, né? Pô, se você tomou crédito, Claro, você teria o faz débito. sentido. Se você não É. tomou crédito, você não tem débito, né? Ah, uma coisa é dar esse trabalho para o próprio contribuinte, para que ele faça esse escrutínio e decida. E Outra para o coisa é o responsável, né? responsável. Pô, o responsável é uma loucura, né? Então, eu teria que permitir dois tipos de cadastro, por exemplo, né? Então, o tabelião vai lá, ele pode fazer um cadastro com o CPF e um cadastro com número de Tax ID de, do IBS/CBS, né? Que eu não sei, faço ideia que vai ser, que a gente vai fazer com, né? Hoje a gente tem inscrição municipal, né? Inscrição estadual e temos o CNPJ, que, que vai, né? Que não vai se aplicar porque o cara já tem o CPF, né? CPF e CNPJ são coisas excludentes entre si. Ou eu tenho um ou eu tenho o outro, né? Então, nesse caso do tabelião, como ele atua como pessoa física, ele vai comprar indicando o CPF. E talvez possa também comprar indicando mais um número que não existe hoje, que é né, os gringos usam muito o VAT Register, né, que é uma É, identificação específica do IVA, né? tipo a Talvez inscrição estadual, seja né? isso. O Eurico ele tem falado muito sobre isso e eu não encontrei na redação da PEC, que é o do Clube do IVA, né? Clube do IVA. É isso que ele fala, né? Que a pessoa que ela vai dizer se ela é contribuinte ou não e ela se inscreve então no cadastro ali do Clube do IVA para ser contribuinte e aí ter, óbvio, crédito amplo e débito amplo também em todas as operações que ele efetua. Mas eu não encontrei esta. Talvez seja o papel da lei complementar, né? Mas enfim. Mas eu não encontrei a indicação disso nem no relatório da PEC 45. Então, isso tem que tomar um cuidado para não se perder, né? Porque a ideia é boa. Tipo, uau, é contribuinte, é tipo, é um proxy que facilita a identificação de quando a pessoa é contribuinte ou não. Eu estou inscrito. Então, tudo que eu negocio, seja serviço ou mercadoria ou bem, enfim, está sujeito ao IBS e também está sujeito aos créditos que estão relacionados com a minha atividade, desde que não seja para uso e consumo pessoal. É, é que aí seria uma identificação, uma inscrição adicional, né? Então eu tenho já, quando eu nasço, ganho o meu CPF, quando a empresa nasce, ela ganha o CNPJ, e além disso, esse sujeito vai se inscrever ou não no clube do IVA, né? É, Qualquer desses sujeitos, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Então, nós passaremos a contar com, e ao se inscrever no clube do IVA, claro, a gente precisa analisar antes, dar um passo atrás, né, que eu acho que a gente pode falar em seguida, que é quem deve ou não se inscrever, né? Porque o cara que se inscreve tá fácil. O problema é o cara que não se inscreve, que deveria e eventualmente e ia aí, fugir obviamente, disso. dá o migué, né? Exatamente. Mas uma vez que eu me inscrevo no Clube do IVA, eu ganho o direito de me creditar, né? Mas tenho o dever de debitar. Então, tudo que eu fizer, e aí, de novo, ressalvadas as operações com imóveis, que me parece que precisarão ter algum tipo de tratamento diferenciado, porque senão é isso, é uma loucura.
é o escritório de advocacia que tem a sede própria e quando vende vai pagar 27% de IVA sobre o valor da venda do imóvel. Não me Que não tomou parece crédito. que é, ainda se adquirido depois, eventualmente até tomou, né? É. Agora, porque se for isso, eu sinto que nós viveremos às vésperas da reforma uma situação de desmobilização de muita coisa, né? Então, de novo, É. o escritório de advocacia, o cara vai falar o quê? Por que que eu vou deixar o imóvel na PJ? Passa esse imóvel para o sócio lá na PF e melhor, né? Não vou fazer isso. Ah, eu tenho aqui no escritório um monte de notebook velho. Por que que eu vou deixar para vender depois da reforma? Eu vou vender antes. Então, às vésperas da reforma, deixa eu já me livrar de tudo quanto é tranqueira que eu tenho aqui, porque eu sei que se isso ficar e eu for vender depois, eu vou ter, né? Então, tem essa questão temporal do crédito, né? Que é Não, aquilo que eu e já esse ponto, tenho e que eu nunca esse, tomei é, crédito. e esse ponto do crédito, eu acho que vão jogar para a lei complementar, que vai haver a possibilidade de ter crédito presumido ou algum tipo de crédito de BS, CBS em relação ao estoque, né? E aí o estoque eu digo tudo que a pessoa já tem, inclusive os ativos e todos os materiais que ela utiliza para exercício da atividade econômica, como teve quando entrou em vigor o ICM lá atrás e como teve para PiscoFins não cumulativo também. Então você pode apurar um crédito em relação ao estoque de abertura, né? Era chamado. E, Abertura. e, e talvez, eu não sei se. Eu acho que não é papel da Constituição ter isso, né? Mas de algum modo a lei complementar vai ter que prever isso quando tratar da não cumulatividade, né? E falar, ó, o que você tem de ativo é, na sua atividade que está envolvido. Não vou falar que é envolvido na atividade, porque vai parecer que eu estou falando de crédito físico, mas é que está sendo utilizado na atividade empresarial, né? Na atividade como do artigo 966 do Código Civil, lá, né? Organizada para circulação de bens e prestação de serviços. Tudo que tiver envolvido, ativos, estoques, material, enfim, é, alguma forma, já que o IBS ele pretende ser crédito amplo, ele vai ter que ter um crédito presumido de tudo, né? Tem que ter. E aí, o que você falou, é um estoque de abertura que é um estoque de imobilizado também, não é só o Uhum. estoque circulante, né? É o Sim. não circulante, porque se a venda de qualquer coisa do não circulante vai ter débito, eu preciso ter crédito presumido em relação a isso. Mas que também deve ser um crédito presumido, penso eu, como esse é um tributo, ou será tributo de devolução rápida de crédito acumulado, deveria ser um crédito que eu adotaria, ao menos para os bens do não circulante, que eu adotaria ou de maneira fracionada, porque senão, imagina, no dia um eu lanço lá um monte de crédito presumido e em 30, 60 dias que seja, eu coloco esse dinheiro na minha conta, também não faz sentido, né? Então, eu precisaria ou lançar isso, talvez, daquele modelo de tipo renda, né? De deixar isso em Da X depreciação, é. parcelas, ou eu só teria direito a lançar no momento da saída, né? Então, quando da saída daquele bem do ativo, do imóvel, do notebook velho, quer que seja, daquele momento eu lanço crédito presumido da entrada. Que acho que então é diferente, né? O tratamento temporal entre o circulante e o não circulante, né? Acho que aquilo que é estoque mesmo, como eu já vou vender talvez rapidamente, a legislação não precisasse ter uma preocupação temporal tão grande. Mas aquilo Uhum. que é imobilizado, eu precisaria, porque senão é isso, o cara vai encher de crédito. Imagina, eu vou fazer um inventário de tudo que eu tenho na minha empresa, e aí é de bem imóvel, de bem imóvel, de direito, né? De tudo. Porque se tudo está sujeito à incidência na saída, tudo teria crédito presumido, né? Esse crédito presumido inicial na entrada. Então, eu teria que fazer um É, levantamento de tudo, as licenças de software que eu tenho, enfim, tudo que eu tenho, e um crédito presumido de uma vez, me parece que seria um pouco absurdo, né? Daria ter, de novo, uma preocupação temporal, né? Então, são coisas que precisam ser colocadas na mesa, né? Precisam ser lembradas. é. E, senão, E, vai dar problema, vai dar discussão, vai dar judicialização, porque o cara fala, não, eu não tive crédito, então eu não posso ter débito,
e vou para as cabeças, vou judicializar isso aqui, usando todo o histórico que a gente tem de não O problema é que ele vai incidência de ter débito na CMS, atividade dele, descumprimento. né? Então vai Não, ser falando só interessante para ele. do imobilizado, Ah, tá. né? Porque a gente tem um histórico de discussão não, de desoneração, né? Seja para ICMS, seja para PIS e COFINS, né? Então, a receita do mobilizado, de venda do mobilizado não está sujeita a PIS e COFINS, não tem ICMS, salvo um outro estado aí que quer cobrar. Uhum. Então, a gente precisa entender que esse é o contexto, é isso que está na cabeça das pessoas hoje, né? Que quando ela vende um bem do ativo mobilizado, ela não paga tributos, e para que ela passe a pagar, ela vai ter, então, algum tipo de crédito em No relação a IPI tem isso. aquela regrinha dos 5 anos, né? Do IPI é 5, não me lembro Eu mais. não lembro. É. Eu trabalho outro dia sobre isso, eu não lembro mais qual é a regra temporal. Mas Então, tem, né? cara, Tem uma. você vê como é inevitável a gente falar de não cumulatividade. Acho que a gente podia falar um, um encontro só de não cumulatividade, né? Porque tem muita coisa para tratar de não cumulatividade também, né? É, E voltando aqui, então, mas assim, o cara concordo com essa ideia do crédito presumido ter que ser fracionado, e eu acho que o ativo, quando for adquirido já no regime do IBS, ele vai ser também com crédito fracionado, acho que ele não vai ser integral na compra. Ele vai sei. ser, eu não sei, eu acho que ele vai ser conforme ele vai gerando renda para atividade econômica, então vai ser por cotas de depreciação. Não sei se vai ser por um 48 avos, como é hoje no ICMS, talvez seja como no PiscoFins, né, que tem a possibilidade de ser integral, tem a possibilidade de ser, então, uma edificação que é utilizada na atividade de produção de produtos destinados à venda, ela tem um creditamento, acho que é de 5 anos, eu não lembro agora. E se a edificação é utilizada em outras áreas da empresa, são 25 anos, então é uma depreciação mesmo, né, pelo método da depreciação. Acho que vai haver esse jogo a depender de que tipo de bem que está colocado no ativo imobilizado. Mas o que Não, eu eu queria acho que faz voltar. todo sentido, viu, Salvo, inclusive ter. Eu nem sou contra, Aham. mas aquele dispositivo da PEC que fala da redução nos bens, na questão de bens de capital, é que me deixa, ele fala redução do impacto, né? Então, Igual que a tem no lei IPI hoje, né? complementar, a lei complementar vai disciplinar a redução do impacto nas aquisições de bens de capital. Se o crédito na questão do bem de capital, ele é full, eu sempre vou ter o crédito, então a única forma de reduzir o impacto é dar o creditamento imediato, não tem outro jeito. Ah, ou então a gente falaria num diferimento, vai, né, em que eu adquiro bem de capital com imposto diferido e aí eu reduzo o impacto de desembolso de caixa. Pode ser, né? Mas senão esse artigo fica sem sentido, Mas aí ele vai né? trazer então uma definição do que é bens de capital, né? Provavelmente vai ser o que é Sim, aquilo que é envolvido na atividade fisicamente, vamos dizer assim, né? isso. E aí talvez diferencie de um imóvel, por exemplo, né? Exato. Se o imóvel está fora, tipo, é o prédio da sede administrativa, não é onde é fabricado, no caso de uma indústria, por exemplo. Aí poderia ter um tipo de depreciação diferente, cálculo diferente de crédito, né? Mas voltando à questão do contribuinte, eu acho que aqui temos uma grande oportunidade de resolver alguns problemas do modelo atual, né? Porque pela linha do que a gente já conversou até agora e do que a gente viu na PEC, tudo me leva a crer que contribuinte continuará sendo o fornecedor, né? E o prestador de serviços, né? Tanto essa questão de cadastro voluntário, o clube do IVA, dele ter débito e crédito, enfim. É, Mas acho que estaríamos com uma oportunidade aqui de visualizar, como diz o Eurico, né? E eu concordo. Imposto sobre o consumo não é o imposto da atividade empresarial. Então, o IBS a CBS, de maneira alguma, deve onerar a atividade, e por isso que ele é neutro, transparente, ele é repassado até impactar o consumo, por isso que o crédito é amplo, apenas se tiver o consumo pessoal ali dos sócios, enfim, que não haverá o crédito, enfim. Então, acho que teria uma grande oportunidade aqui para o legislador complementar definir, então, este contribuinte, o destinatário das operações, né? Mesmo que ele coloque no polo da relação jurídica o fornecedor e o prestador como responsável por substituição ou como um coletor, um agente coletor, né? Que dizem que é assim no caso
existe uma discussão sobre isso no caso da retenção na fonte dos salários, né? Que ele é um mero agente coletor, ele não é um responsável, enfim. Então, acho que seria uma oportunidade que resolveria alguns problemas, né? Inclusive problemas de imunidade, porque hoje nós temos no ICMS, por exemplo, se bem que na PEC tem um tratamento sobre as entidades públicas, né? Tanto o ente federado quanto suas autarquias e fundações, que vai ser desonerada a operação. Mas e as outras entidades imunes, né? Templos de qualquer culto, entidades assistenciais, enfim. Quando ela compra hoje um produto, uma máquina, então um hospital que seja Santa Casa, que é a entidade imune, ou uma fundação, um Chico Xavier, enfim, que é também entidade imune. Quando vai comprar lá um aparelho de raio-x, uma máquina, ela é tributada porque ela não é contribuinte. Quem é contribuinte é o vendedor do produto. Mas se ela importar, ela é, né? Ela é contribuinte e, portanto, ela não teria o ICMS hoje na importação, nem o IPI, nem PiscoFins. Então, acho que seria uma oportunidade de colocar o destinatário dessas operações e prestações de serviços. Se bem que é tudo operações, né? Inclusive o serviço tá sendo incluído nesse termo de operações que foi colocado na PEC. Então, o destinatário ser o contribuinte e aí ser o regime jurídico dele aplicado, que é o que temos hoje na. As pessoas não estão preparadas para isso, mas na emenda 87 de 2015. Então, o destinatário da operação é o que marca o regime jurídico da operação. E aí temos ali, então, o responsável como o remetente, né, o prestador ou o fornecedor, como responsável, substituindo, então, esse contribuinte e recolhendo em nome dele. E, claro, tem repercussões de repetição, não só na imunidade, mas também na repetição de indébito, porque aí quem teria legitimidade para no 66, né? Seria aquele que sofreu o impacto, e quem sofreu o impacto é o contribuinte destinatário e não mais o fornecedor. E aí o fornecedor ele estaria com legitimidade para repetir, se tivesse autorização do destinatário, é como diz o artigo 166 do CTN hoje. E tem também a questão da apropriação indébita, né? Então, se você paga a mercadoria já com a adição, né? Está adicionado, destacado na nota, a CBS e o IBS. E este, que é o que deu repercussão hoje no caso do ICMS, para o contribuinte, como que é? Contumaz, sonegador Tomás. contumaz, Devedor contumaz, né? devedor contumaz, por conta da tese do século, né? Foi um dos efeitos da tese do século de excluir o ICMS da base de cálculo do PiscoFins. Se você é apenas um agente retentor, que não é uma receita sua, você só arrecada ali para passar para os cofres públicos, então se você não repassar, se apropriou indebitamente do tributo, né, de uma receita que não é sua. É, Na época até em que isso ainda era, não sei se era PEC já, mas enfim, era muito discutido no CECIF, eu participei de várias discussões lá com o Eurico, tinha o Bernardo Pila na época, a Vanessa Canado, enfim, e eu falei dessa questão, né, de destinatário ser o contribuinte. E na Constituição hoje, na PEC 45, isso está em aberto. Me parece que o legislador complementar ele pode fazer isso. E não sei se quanto de complexidade seria gerada nessa definição, mas acho que ajudaria na eliminação de algumas distorções que temos hoje, como a questão da imunidade, ter colocado a questão de não impactar as compras governamentais, me parece ser um indicativo de que o prestador e o fornecedor de mercadorias será o contribuinte, né? Apesar de que na redação ali é meio confusa, né? Porque fala, como é que ela fala? Fala E, né? Então, a compra por entidade governamental não será tributada e será admitido crédito, né? Teria que ser ou, né? Porque não Ela será. fala de não incidência do imposto, então é na venda para esses caras, né? É. Então é na venda para a administração pública, direta, autarquia, tarará, diz que a lei complementar, né? Se não me falha a memória, então a lei complementar vai prever a hipótese em que não incide o imposto, admitida a manutenção do crédito, mas é admitida a manutenção do crédito do vendedor e Ah, não tá. da entidade, né? É, claro. Então, aqui, esse dispositivo, eu concordo com você, me parece que ele dá o indício de que a gente está falando da sujeição passiva da perspectiva de quem vende, como é hoje, né? Ou seja, esse paradigma parece implícito. Esse dispositivo, enfim, Sim, acho concordo. que deixa isso evidente, né? É.
Me parece que sim também. É. É assim, a questão das entidades imunes outras, né, fora então a imunidade recíproca e né, os lentes, Partido suas político. autarquias e tal. É. Quando a gente olha para os outros, a gente vai ter a questão do crédito, no pior cenário, né? Então, e talvez da possibilidade de, se for um bem de capital, a gente trabalhar com uma das duas figuras, né? Ou da devolução integral, imediata, ou até de um diferimento, uma espécie de diferimento, né? Para Mais que o uma vez a não sujeito. cumulatividade resolvendo, né? Exato, é isso que eu ia falar. A É. cumulatividade consegue dar conta de resolver, né? Se de fato a gente tem neutralidade, a gente consegue dar conta de resolver isso. E aí, o, quem que foi que saiu essa semana passada a notícia? Acho que foi a Igreja Universal, né? Que teve uma decisão do Supremo, você viu Não isso? vi. Teve uma decisão favorável em relação à importação de pedras, enfim, reafirmando aquilo que a gente já tinha tido em momentos anteriores. Já teve aquela do mármore, né? E agora teve uma de pedras, enfim. Então, nós teríamos a possibilidade de ter essas duas operações como neutras, né? Então, no caso da importação, a entidade invocaria a imunidade, e no caso da compra dentro do país, ela ou teria um impacto dessa questão de bem de capital que a gente não sabe qual vai ser, né? Ou, no mínimo, se não tiver impacto nenhum, pelo menos ela vai ter o crédito, né? E aí, claro que ela pode fazer conta, né? Dizer, pô, mas aqui, especialmente se o crédito for um crédito fracionado, pode dizer, não, pô, é muito melhor eu importar, que eu nem desembolso, do que comprar internamente, porque eu tenho que desembolsar, tenho que ter fluxo, e aí vou ter o crédito fracionado, né? Então, ainda que eu não tenha saídas tributadas, porque sou uma entidade imune, sou, por exemplo, uma Santa Casa, eu não tenho nenhuma saída tributada, né? Eu só ofereço serviço de saúde gratuito. Então, eu vou ficar com aquele crédito, vamos imaginar que seja em 48 meses, e ainda que eu restitua em 60 dias, eu vou restituir cada parcela das 48. Então, eu vou terminar de restituir isso em 48 Pago à vista. meses mais 60 dias, né? É. Ou seja, em 50 meses. Então, só lá no final de 50 meses é que eu vou conseguir recuperar tudo isso. Então, o sujeito pode fazer a conta e falar, não faz sentido, né? Eu prefiro importar. Uhum. Então, acho que esse dispositivo que vai trazer a redução, a tal redução do impacto na questão de bem de capital, pode melhorar o cenário para deixar ainda mais ou menos discrepantes essas duas opções, entre importar, né, e já ser desonerado na cabeça ou comprar dentro do Brasil, né? Então, acho que E a- para o bem das empresas brasileiras e da concorrência com os estrangeiros, valeria que nós tivéssemos esse ou um diferimento, né? E aí, se é diferimento, na minha cabeça, se é diferimento, tudo bem ter o crédito em 48 meses, porque eu vou Uhum. lançar crédito e débito ao mesmo momento. Então, eu compro por um valor menor, então meu desembolso de caixa é menor, e eu lanço, a cada um dos 48 meses, eu lanço crédito e débito junto, ou seja, impacto financeiro zero, tá ótimo, tá maravilhoso. Ou ter um desembolso maior, mas ter o crédito imediatamente e devolvido, por exemplo, em 60 dias. Então, a gente está falando de uma janela de antecipação só de 60 dias e não de 50 meses, né, que Uhum. faz uma diferença gigantesca. Não, e aí, cara, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, na ideia do contribuinte e do tal do clube do IVA do cara se inscrever, né? A entidade imune poderá ser um inscrito, mesmo que imune, pode optar por ser, porque vamos pegar um hospital que seja imune, mas desenvolve atividade remunerada. Então, Albert Einstein, por exemplo. Então, ela é uma entidade imune, porque é entendida como filantrópica, mas ela cobra pelos estados. Então, quando ela for cobrada pelo serviço, ela vai ser tributada pelo IBS. E quando ela comprou o raio-x, enfim, equipamento de ressonância, ela foi tributada também, e por isso, na compra, porque o contribuinte foi o fornecedor, e ela manteve crédito sobre isso.
Eu acho que o exemplo do serviço do hospital não foi um bom exemplo porque tem a redução da alíquota, né? De 40%, então já é presumido que ela vai ser contribuinte do IBS. Não sei como que eles vão conjugar isso com relação com a imunidade, se ela for uma entidade reconhecidamente de assistência social e de saúde. Mas vamos pensar num templo de qualquer culto, por exemplo, que é imune, mas pode desenvolver uma atividade ali de exploração, que é os exemplos sempre colocados na doutrina e na jurisprudência. Explora estacionamento, né? Serviço de estacionamento para os fiéis que vão na igreja. Tem um bazar de produtos que vende ali. Vende livro, vende Bíblia. Tudo bem que livro é imune, mas vende camiseta, vende santinho, caneta, agenda, enfim, vende várias coisas, né? Imã de geladeira. Imã de geladeira, vela, né? E sobre essas operações, então, será que ela vai ser sujeita ao IBS se ela quiser ser? Até para desovar o crédito que ela tem na compra dos ativos e dos bens que ela. Então, ela comprou vela, vai ser tributada na vela na compra, né? E aí ela apura um crédito do IBS. Ou acaba tudo no fornecedor e o fornecedor acumula o crédito e a igreja ela não vai ter crédito nenhum e também não vai ter débito nenhum, né? E aí o vendedor da vela que acumula o crédito e ele. Então o consumidor final seria a igreja, né? Ou cria um mecanismo da igreja ter o crédito na compra desses ativos, desses bens e das mercadorias que revende, para poder deduzir dos débitos poucos, né? Poucos débitos, né? Que ela vai ter de BS se ela tiver. Mas eu acho que ela não vai poder ser optante de BS, hein, cara? Porque se ela é imune. É, eu sempre, na minha cabeça, sempre pensei que sim, que ela poderia. E que, inclusive, faria, né? Dado que as minhas saídas, né, provavelmente não serão tributadas, ou algumas serão, outras não, né? Então, pelo crédito, faria sentido que eu optasse, né? Quem tem mais a perder é quem tem a saída com o débito. Esse cara Uhum, tem muito menos a perder, daí ele vai falar, pô, eu quero estar no clube do IVA, né? Agora, se isso não for uma escolha livre, isso for algo, é, né, tipo equiparação por opção do IPI, né? Qualquer um que uhum, quiser é contribuinte do IPI. Ele vai lá e opta, e pronto. uhum, E não tem como a União vir e vedar essa opção, né? Porque é uma equiparação por opção. Eu, né, vou lá, levanto a mão, falo, eu quero ser contribuinte do IPI, e não há nada que a União possa fazer, você será contribuinte do IPI. Agora, eu pensava dessa forma, mas a sua pergunta é boa, traz essa dúvida, né? Então, como que a gente vai tratar? Será que ele vai ser impedido, né? Ele já receberá um carimbo de isento, né? é, Para usar a palavra do isento de inscrição estadual, né? Não sei por que que usaram a palavra isento numa inscrição, mas né, é comum a gente encontrar isso. Então, eu sou isento de inscrição, sou isento de entrar no clube do IVA. Se for isso, aí a gente vai ter um problema enorme do crédito e a gente volta a ser muito melhor importar do que uhum. comprar aqui dentro, A não né? cumulatividade não vai resolver, né? Aí a não cumulatividade não resolve. Se bem que quando ele comprar, ele vai ter um crédito financeiro aí, né? Como você falou, receber em 48 meses ou em 60 meses. Ah, mas 50 se eu não meses, sou né? do clube do IVA, não tem jeito, eu não tenho Se ele não crédito. for, é verdade. E aí, é, bobagem, acho. Essa vai ser uma baita pergunta para a lei complementar, né? Quem quiser optar, pode ir lá optar, E né? aí, Então, e aí, por exemplo, se ele compra lá todos os adornos e utensílios e equipamentos de uma igreja, vamos pensar numa igreja católica, né? Os bancos, ar-condicionado, ventilador, tudo isso, quando ele compra, é tributado. Então, pelo rumo da nossa conversa aqui, ele poderia ter direito a se acreditar disso para recuperar, né? De alguma forma, como ativo, né? E das mercadorias e serviços e das mercadorias que compra para revender também. E é aí, o efeito econômico se ele fosse o contribuinte, né? então, e Porque na saída, não então ele teria o seria tributo. contribuinte na saída, no débito, né? E aí tudo que ele faz poderia ser quadrado como serviço. Então, por exemplo,
que é caro, né? Celebração de casamento, por exemplo. Passará a ser tributado pelo IVA, pelo IBS? Então, mas eu acho que não precisa ser. Eu não preciso ter o débito para garantir o crédito nesses casos. Entendeu? Não precisa E ser não? o Einstein que tem um serviço tributado. Eu acho que não, porque, vamos lá, Fica qual só seria o como crédito da efeito compra para ele receber depois. para ele receber em dinheiro? Porque ele não tem nenhuma Tá. saída tributada, ele vai receber depois na conta dele em, sei lá, 60 dias, 90 dias, Para anular a tributação, né? para anular justamente a tributação. Ou seja, a não cumulatividade resolvendo esse passo que ninguém teve coragem de dar, que é colocar a tributação no consumo verdadeiramente, ou dizer que o Aham. contribuinte é consumidor. Então, se fosse assim, ele já não pagaria, porque ele é um imune. Então, o mesmo efeito de não pagar é se creditar e receber de volta, né? Então, me parece que essas coisas, que isso deveria estar dissociado da saída tributada. Mas aí a gente volta de novo à pergunta de quem será o cara do clube do IVA. Se for aquele que tem saída tributada, aí a entidade imune eventualmente pode ser impedida mesmo, como você falou, de aderir, porque ela não tem saída tributada, né? Então, não, o critério é saída tributada, ou que seja, saída tributada acima de R$ 200.000 por ano. Pronto, esse é o critério. Entidade imune não poderia, né? Então, enfim, eu acho que a É, comunidade pode ser um caminho para resolver ou não. E isso vai ser determinado por quem é o contribuinte, né? Voltamos ao tema central da nossa conversa de hoje, que é essa definição de quem é o contribuinte. e é o essencial para resolver todas essas questões que a gente indagou aqui agora, né? Né? Meu Bom, cara, a gente tá é aqui já, isso, acho né? que é quase uma hora já, hein? Chegou o nosso tempo. É. Então é isso. Considerações finais ou estamos satisfeitos? Acho que não Não, acho cumulatividade que estamos satisfeitos. é um tema Ah, para o não, próximo, hein? cumulatividade é bom. Mas aí a gente vai ter que Cumulatividade. quebrar. Acho que uma só não vai ser suficiente. Não É, cumulatividade parte um, não cumulatividade parte 2. acho que sim também. Cashback a gente falou um pouquinho na primeira vez, né? Ou falamos na seletividade, né? Desculpa, no imposto seletivo, né? Falamos Um na pouquinho. seletividade já. É. Então é isso, meu caro. Até a próxima sexta. Até. Grande Abraço. Bom fim de abraço semana. também. Tchau.